Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 8, no versículo 26, esse texto que é maravilhoso. Eu vou fazer essa ministração em 2 vídeos, exatamente para que a gente tenha condição de explorar ao máximo o texto da Palavra do Senhor, para que sejamos edificados, consolados e exortados. E aí eu vou pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, não paga nada, é de graça. E eu costumo dizer que a cada dia a gente tem sido surpreendido beneficamente pela presença e pela chegada de novos membros no canal. Então se inscreva aí, por favor. E além de assistir, eu vou pedir aquele triplo C para você comentar, compartilhar e curtir o vídeo, porque assim o vídeo tem uma relevância maravilhosa. Se você apenas assiste e não curte, não comenta e não compartilha, ele perde a relevância. Interessante, mas é uma verdade. Então, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreva. Vamos comigo até o final do vídeo, porque o Senhor vai ministrar poderosamente na tua vida. Em nome de Jesus. Chama a vinheta para nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, a sequência do vídeo anterior, quando nós estamos falando sobre esse tema tão interessante, o Espírito Santo, um intercessor entre nós. Pois o final do versículo 26 diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso exatamente? A dificuldade de orar, é a dificuldade que temos de formular palavras diante de Deus quando estamos em profunda fraqueza, enfermidade ou situações que dificultam a nossa condição física e mental. Às vezes nos encontramos, queridos irmãos, em situações tão aflitivas, tão complicadas, tão difíceis, que não temos condições de orar. Porque é difícil compartilhar muitas vezes o que estamos sentindo e o que estamos necessitando. Às vezes nós temos até facilidade de pedirmos para os outros, de contarmos o que os outros estão sentindo e necessitando, mas não temos tanta facilidade de dizermos, de compartilharmos o que estamos sentindo e o que estamos necessitando. Veja que a intercessão do Espírito, ela é maravilhosa, como ele se coloca entre nós e Deus, porque intercessão é isso, é você se colocar entre a pessoa e Deus e levantar a sua voz, fazendo essa ponte, O Espírito Santo faz isso, ele intercede por nós e ele se coloca entre nós e Deus, e isso acontece segundo o texto que lemos, com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis, são palavras que não se podem dizer, que não se podem expressar, mas também, em um sentido figurado, pode significar algo inefável, algo delicioso. Porque o Espírito Santo sabe como levar as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor, aquelas orações e petições que nós não conseguimos sequer balbuciar diante de Deus, diante do próprio Senhor. Ele leva para o nosso Deus. E a forma como o Espírito Santo intercede por nós revela como Deus ele vai no profundo da nossa alma, usando o seu Espírito, Deus que habita em nós, para trazer à existência aquilo que não existe face às nossas fraquezas, às nossas enfermidades ou nossos sofrimentos. Quando o Espírito faz isso, a sua real intenção é nos conduzir por um novo e vivo caminho, é nos conduzir à vontade de Deus, ao querer de Deus, porque não conhecemos qual é a vontade de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 12,
que devemos apresentar, né, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. É uma metanoia, uma mudança de mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, nós entendemos que é um caminho de santidade, é um caminho de renúncia, para experimentarmos durante a nossa jornada na face desta terra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em meio à dor, em meio à aflição, em meio ao problema, em meio ao sofrimento, face às nossas fraquezas, nós não precisamos desistir, não precisamos chutar o balde, abandonar a fé, porque devemos crer que aquele que colocou, que gerou em nós, né, o desejo de entregarmos completamente a nossa vida a Ele e colocou em nós o seu Espírito, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer isso. Vejam vocês, queridos, que não apenas, né, como eu citei os gregos, né, lá no vídeo anterior, mas os estoicos, eles acreditavam que o Logos era a razão ou a mente de Deus. O Logos ordenava o mundo, mantinha as estrelas em seu curso e os planetas em sua órbita definida, era o que os estoicos diziam. Para eles, o Logos ordenava a associação de dia e noite, as estações do ano, por exemplo. Para eles, o Logos fazia isso para que o mundo não colapsasse, né? Não entrasse em colapso. Os estoicos, eles acreditavam que o Logos não apenas mantinha a ordem do universo, mas mantinha a ordem e um plano para a vida de todo ser humano. Eles acreditavam, por exemplo, que nada podia acontecer sem que aquilo não viesse da parte, por intermédio de Deus, para o homem. E eles ensinavam, então, a todos os homens que eles deveriam aceitar de bom grado o que viesse a eles, né? Porque não valeria a pena lutar contra algo que o próprio Deus poderia estar enviando, mesmo que fosse uma coisa ruim. Ao que parece, Paulo tinha o mesmo pensamento quando ele escreve o capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39. Bem, essa compreensão só pode ter aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, então passamos a ter essa consciência, porque o Espírito Santo nos fortalece quando somos fracos, quando estamos débeis, pois somos diariamente afligidos por situações, notícias, muitas vezes, que nos impedem, inclusive, de abrir a nossa boca diante de Deus. Esse nosso anelo, né, não articulado, não dito, que humanamente nos impede de orar como convém, quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele nos ajuda intercedendo por nós ao Pai. E quando ele faz isso, né, quando ele leva esse clamor diante de Deus, o nosso Deus responde. Então, dessa forma, nós descobrimos que não precisamos dos nossos recursos humanos para lidarmos com tamanha dificuldade, né? Nós não precisamos dos nossos recursos humanos para lidarmos com essas fraquezas e enfermidades que nos são impostas, sofrimentos que nos são impostos diariamente em nossa jornada aqui. Quando não sabemos como lidar com tais situações, né, por mais difíceis, complexas que elas sejam, muitas vezes não conseguimos sequer orar. O Espírito Santo que habita em nós, ele entra em ação, tomando aquela intercessão, né, e levando-a diante do Pai, as nossas petições, aquelas que não conseguimos sequer mencionar. Por isso é que precisamos do Espírito Santo. Por isso necessitamos
ter o Espírito Santo. Quando ele vem habitar em você, então ele trabalha desta maneira, levando a Deus a sua petição, né? É extremamente importante pensarmos que muitas vezes, com um problema de saúde, nós vamos a um médico e muitas vezes, volto a repetir, não conhecemos o médico. Não sabemos quem ele é, mas é alguém que está diante de nós, estudou, conhece o nosso problema e vai nos solicitar exames, vai nos prescrever medicações e vai nos dar direções terapêuticas, e nós vamos fazer isso, nós vamos nos colocar nas mãos daquele médico que não conhecemos, mas sabemos que ele é conhecedor, porque estudou, fez uma faculdade, etc. Impressionantemente, nós temos a capacidade de nos colocarmos nas mãos de um médico, mas não temos a mesma disposição de nos lançarmos nos braços do Pai. Você entra num avião, não conhece o piloto, mas sai daqui para São Paulo ou para outro país e você não sabe quem é o piloto. Você entra num ônibus, você não sabe quem é o motorista, você pega um Uber e não sabe quem é o motorista. Você entrega a sua vida e a vida da sua família àquele cidadão, àquele indivíduo. Por que você tem tanta dificuldade de fazer isso com o Deus Todo-Poderoso? Você precisa se colocar totalmente diante do Senhor. Sabe, queridos, por isso o Espírito Santo habita em nós. E aí precisamos desse Senhor, que não é apenas, o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. E Ele então coloca esse Deus que habita em nós, que é o seu Espírito, o nosso Deus, coloca o Espírito Santo dentro de nós e Ele também, além de outras coisas, vai ser o nosso intercessor. Minha expectativa é que essa palavra tenha alcançado o seu coração, E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita em você, que Ele seja contigo, em nome de Jesus.